Evangelho segundo João, capítulo 20, do versículo 19 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, que temos o privilégio de ouvir, de ler, de compartilhar e, sobretudo, de receber. Estamos aqui, Pai, para sermos ministrados pelo Senhor, não para ouvirmos filosofias, ensinamentos do homem, mas queremos te ouvir, meu Deus. Estamos aqui com esse desejo, é a nossa expectativa. Ó Pai, por isso fala conosco. Ó Deus, que o Senhor encontre corações aqui ansiosos por receber a tua palavra, ouvidos abertos. Ó Pai, derruba toda a barreira de entendimento, distração, cansaço. Ó Senhor, que nós possamos, pelo Espírito Santo, ser convencidos. Ó Deus, trata com cada um de nós, coloco minha vida nas tuas mãos, para que eu possa ser o teu instrumento, o teu porta-voz, para que essa palavra seja pregada com graça, unção, poder do Espírito Santo. É isso, meu Deus, que colocamos nas tuas mãos, orando e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, esse texto do Evangelho segundo João é um momento em que Jesus, já ressurreto, já tendo aparecido, inclusive a Maria Madalena, como ele relata aqui no versículo 11, dos outros evangelhos, Marcos, Lucas, também o mesmo relato. Jesus, então, aparece no meio dos discípulos, trancados numa casa, e as palavras desses 3 versículos que nós lemos nos dão a impressão de que Jesus deseja lembrar a eles, aos discípulos, apóstolos, uma promessa feita por ele mesmo. Jesus, momentos antes, no mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 14, no versículo 27, João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus parece lembrar aos discípulos essa promessa, dizendo: olha, eu já dei a paz a vocês. Por 2 vezes ele diz: paz seja convosco. Uma saudação muito comum na Bíblia, nós vemos ela em várias passagens. Queria ver contigo 2, passagem bem antiga. Gênesis primeiro, no capítulo 43, no versículo 23, veja um exemplo lá no Antigo Testamento, Gênesis 43, 23, diz assim: Ele disse: Paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Uma outra passagem é no livro de Juízes, no capítulo 19, no versículo 20. Juízes 19, amém. Juízes, capítulo 19, no verso 20, diz assim: Então disse o velho: Paz seja contigo, tudo quanto te vier a faltar fique a meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. Então, uma saudação bastante comum na Bíblia. No Antigo Testamento, você sabe muito bem, a palavra usada para a paz é o shalom, e no Novo Testamento, a palavra no grego é Irene. Não sei se você conhece,
alguém com esse nome, Irene, mas ele quer dizer paz. Inclusive, se você olhar lá no meu WhatsApp, está escrito assim, Charis Kairene, em grego, graça e paz. Então, é uma saudação muito comum na Bíblia, dizer para os irmãos, paz seja contigo. Seria como hoje nós fazemos aqui, né? Como vai? Encontra uma pessoa, né? E você diz, como vai? E aí, como é que você está? Seria equivalente no nosso português, no nosso dia a dia. Então, uma saudação usada por nós, como se houvesse um esforço, assim como Jesus fez com os discípulos, um esforço da igreja para que isso seja lembrado, né? Para a gente se lembrar um ao outro. Nós dizemos, quando encontramos com algum cristão, né? A paz do Senhor, dizemos assim, né? Alguns dizem graça e paz, outros dizem apenas paz, mas é como se fosse um esforço nosso. Cada vez que dizemos isso, é como se quiséssemos lembrar aos irmãos daquela promessa de Jesus lá no capítulo 14. A minha paz vos dou. Então, nesse encontro, Jesus, falando aos discípulos, diz isso duas vezes. Paz seja contigo, lá no verso 19, e no verso 21, novamente ele diz, paz seja convosco. Jesus, então, tentando lembrar aos discípulos, num momento bastante singular, um momento bastante difícil para eles, e essa saudação hoje, no meio da igreja, ela é dita até meio que no automático, né? A gente fala isso meio que como sem mais saber o que ela significa. A gente diz paz do Senhor e é como se não dissesse nada, como se dissesse um bom dia. E isso, irmãos, tem um significado, porque essa saudação dita pelo Senhor, nesse contexto, trouxe ânimo aos irmãos. Então, todas as vezes que nós ouvirmos isso, eu mesmo uso no dia a dia, quando mando um e-mail, quando vou aqui, né, abrir um culto, eu digo aos irmãos, Pai seja contigo, que Deus te abençoe, para ver se nós fazemos esse esforço mútuo de lembrar da paz que o Senhor nos deu. O momento, né, em que vivemos, nós precisamos tanto desfrutar dessa paz. Há tanta intranquilidade, há tanta dificuldade, tanta tribulação no nosso dia a dia, que não vou dizer que nunca, como nunca antes, não é? Mas está bastante necessário hoje recebermos essa palavra de paz. Muitos de nós estamos angustiados, precisando de ânimo. Então, que você veja essa saudação de uma maneira diferente, que você se lembre, epa, o Senhor me deixou a paz. E às vezes essa palavra vem quando nós mais estamos sem ela, mais estamos angustiados. Então que você se lembre disso. Mas, como eu disse, essa saudação que já se tornou meio sem significado, não é? Já se tornou corriqueira, um jargão, isso tem um significado muito grande. Isso significa muita coisa, irmãos, porque nós, a semelhança dos discípulos ali, nós precisamos nos lembrar disso. Precisamos nos lembrar de uma paz que Jesus nos deu. E aí nós vamos ver aqui como isso é difícil de entender. Nós, na terça-feira, nos reunimos aqui, não é? Na primeira terça-feira de cada mês, a liderança se reúne. Ouvimos aqui uma palavra, né, do pastor Maurício a respeito de edificação, nos reunimos, oramos, e nessa terça-feira, inclusive, a palavra foi dita a respeito de confissão, de confessar, mas uma confissão crendo, não uma confissão da boca para fora, mas algo que realmente parte do seu coração, acreditando naquelas palavras, trazendo aqui o exemplo da justificação pela fé. Os nossos pecados foram perdoados por Jesus, e ao dizermos isso, muitos de nós vamos titubear. Será que Deus me perdoou mesmo? Será que eu estou salvo? Muitos têm essa crise, não é? Por não acreditarem de fato, não confessarem isso do coração.
Então, isso hoje, irmãos, significa muito para nós. Ao você dizer isso, paz seja contigo, você precisa acreditar que essa paz te foi dada. Ao dizer, ao saudar alguém, você tem que crer que isso é verdade. Como saudar alguém, dizer isso, se você não tem a paz? Como dizer a um irmão, paz do Senhor, se você não tem paz? Então, nós precisamos lembrar o quanto essa palavra, essa promessa, significa para nós. O que é paz? A noção mais primária é a ausência de conflitos, não é? É não ter conflito nenhum, não ter briga nenhuma. Na Bíblia, quando a gente olha esse conceito, é ter paz entre as nações, não haver guerras, não é? Eu queria ver contigo lá o livro de Levítico, no capítulo 26, no versículo 3 ao 6. Levítico, uma mão só fica mais demorado. Levítico, capítulo 26, do versículo 3 ao 6. Diz assim: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis como? Seguros na vossa terra. Isso era um desejo muito grande dos hebreus. Tanto quanto ter uma terra que mana leite e mel, era que não houvesse conflitos. Havia, né, o temor dos filisteus, havia o temor dos assírios, da Síria, enfim, uma série de inimigos ao redor, e o que eles desejavam? Paz, estarem em segurança na sua terra. No primeiro livro dos Reis também, um outro exemplo de como a Bíblia relata isso, como paz entre as nações, um desejo primário, não é? Primeiro livro de Reis, capítulo 5, verso 12, diz assim: deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Salomão foi um homem que, durante o seu reinado, teve paz. Salomão reinou com uma ausência de conflitos. Deus deu então a ele prosperidade e paz, cercado por todos os lados. Então, irmãos, a noção primária na Bíblia seria paz entre as nações, paz nos relacionamentos entre as pessoas, não ter discussão com vizinhos, no trabalho, dentro da igreja, dentro da família, ou seja, paz no relacionamento entre nós, não é? Queria ver contigo Romanos capítulo 12, verso 18. Romanos 12, verso 18, um texto que você conhece também, que diz a Bíblia a respeito disso: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. É um desejo do cristão não ter conflito, não ter confusão. Nós somos um povo da paz. Outro texto também que eu vejo contigo, lá no livro de Provérbios, capítulo 16, no versículo número 7. Provérbios 16, verso 7, diz assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Então, um desejo primário de todos nós é não ter briga, tirando aqueles casos, aquelas pessoas que não sabem viver sem uma confusão. Você já conheceu gente assim? Parece que não gosta de estar em paz com os outros, prefere briga, contenda, mas o povo de Deus tem um desejo, e Deus promete na sua palavra paz, paz ao seu redor, paz dentro da sua casa, paz entre nós. Essa é uma noção primária para nós. E naquele contexto que nós olhamos, João 20, nós vemos os discípulos trancados dentro de uma casa, porque eles estavam com medo dos judeus. Então não havia paz no relacionamento entre eles e os judeus. E hoje nós meio que vivemos assim também. Nós, principalmente, cariocas, nós hoje
estamos também trancafiados em casa, nós é que fazemos as nossas casas de jaulas, nós colocamos grades, colocamos cerca, alarme, cão bravo e tudo mais, com o desejo de que não haja, né, nenhuma perturbação, ninguém venha nos atacar, não haja, né, nenhum conflito, e nós ficamos trancados dentro de casa. E eles ali estavam de uma maneira parecida, trancados dentro de casa, com medo dos judeus, sem a paz, sem ter segurança para poder sair. E nós, então, irmãos, à semelhança deles, também vivemos assim. Mas ausência de conflitos em todas as áreas da nossa vida, isso é o que nós desejamos. Nada de conflito na igreja, no trabalho, em casa. Que maravilha, né? Essa é a paz modelo, é a paz que haverá apenas, sabemos nós, apenas no reino milenar de Jesus, onde ele reinará e não haverá conflitos, haverá a paz verdadeira. Esse é o nosso anseio, mas hoje nós desejamos paz em todas as áreas da nossa vida. Mas nós sabemos, irmãos, que essa noção de paz é irreal. Isso não vai acontecer. Nós, por mais que desejemos, por mais que nos cerquemos, né? Já disse uma vez aqui também, a minha percepção é de que o mundo é um corpo em estado terminal, um corpo com uma doença que está aí com uma falência em alguns órgãos e vai morrer. É questão de tempo. Mas no corpo pode haver um ou outro, né? Às vezes a pessoa morre porque o pâncreas parou, não tem jeito. Bom, mas o rim funcionava bem, as córneas, o coração estava batendo legal. Então, há algumas partes do corpo que ainda estão funcionando bem. Para mim, a percepção do mundo é, ele está condenado, está em estado terminal. Mas há algumas partes que ainda funcionam bem. E aí o anseio, o desejo das pessoas é fugir para esse lugar, para esses lugares, né? Um lugar no interior, um lugar num país, um lugar na Europa, um lugar em algum lugar em que haja paz, não haja esses conflitos. Mas, como eu disse, o mundo como um corpo está em estado terminal. Não adianta fugir, porque o fim já é conhecido. Então, irmãos, nós estamos nesse desejo, mas é um desejo irreal. Essa paz que nós desejamos não virá a não ser no reinado do Senhor Jesus. Então, nós, olhando para a Bíblia, vemos que a mensagem de Jesus é o oposto, é de aflições, é de tribulações. Se você olhar para a Bíblia, as cartas paulinas, você vai ver quantas tribulações, dificuldades, não é? Quantas perseguições, quantos problemas Paulo e os outros discípulos passaram. Então, a mensagem clara do Evangelho é de aflições nesse mundo, como está lá no próprio Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33. Palavras do Senhor Jesus, ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Veja aí já a importância das palavras de Jesus. Paz em mim. Paz que vocês precisam ter é em mim, mas tem de bom, perdão, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus já deixa uma mensagem dizendo: a minha paz vos dou, tenhais paz em mim, mas no mundo vocês terão aflições. Então, a mensagem dele não é dessa paz que a gente deseja, que a gente almeja, e não vejo nada de errado, não condeno as pessoas que desejam, não é, buscar um lugar mais tranquilo. Pastor, eu não posso então, é errado eu querer sair do Rio de Janeiro. Não, irmãos, se puder vai, eu também quero. Eu também não gosto dessa cidade, para mim não casa comigo. Mas cada coisa tem seu momento, tem também a vontade de Deus aí, né? Mas eu não condeno as pessoas que têm um desejo em buscar um lugar com paz, mas o correto é entender que o mundo é um mundo de aflições.
e um mundo que não vai escapar da ganância dos ímpios, não vai escapar da intolerância, das guerras, como também está na Bíblia. Eu quero ver contigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo número 9. Capítulo 21, verso 9. Jesus diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então, não há escapatória das guerras, não é? das revoluções, dos conflitos, não há escapatória, porque no mundo continua havendo ganância, intolerância, violência, e isso não vai mudar. Tiago, capítulo 4, no versículo 2, veja o que Tiago diz na sua carta. Tiago, capítulo 4, verso 2, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Então o homem continua com a sua cobiça, continua com o seu desejo, e aí ele continua a fazer guerras, a lutar. Não é? Se você olhar para a história da humanidade, todas as guerras tiveram um fundo, um interesse, né? Alguma coisa por trás, conquistar alguma coisa, ter alguma coisa. Então, essa ganância vai acompanhar a humanidade durante toda a sua história. E aí, irmãos, a pergunta é como conviver com esse paradoxo, né? Com essa coisa difícil de entender. Como é que eu posso viver num mundo em que não haverá paz, num mundo em que está condenado, um mundo em que está, não é, em estado terminal, já quase parando o coração, falência múltipla. Mas como eu vou ter paz? Como eu posso desfrutar dessa paz num mundo tão complicado assim? É por isso que nós temos que olhar para as Escrituras, aprender o que ela nos ensina, o que elas nos ensinam sobre a paz de Cristo. Como já vimos, Jesus deu uma promessa. E ele já disse também: tenhais paz em mim. Não como o mundo dá, não como no mundo, porque ele só tem tribulação, só tem aflição, mas uma paz que é dele. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que essa paz se manifestou ao mundo. Essa paz esteve presente entre nós, entre os homens. Quando a gente vai lá no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 24, nós vemos que Deus é o próprio Deus da paz. Juízes 6, 24, diz assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. E ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Então você já deve ter ouvido também Jeová Shalom, um dos nomes de Deus, o Senhor é paz. Ele já no Antigo Testamento era retratado, já era chamado como o Senhor é paz. E ele habitou entre nós. Isso também não é novidade para nenhum de nós, mas vamos lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, vamos ler os versículos 13 e 14. Lucas, capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Então, no nascimento do Senhor Jesus, os anjos declaram: glória a Deus e paz na terra aos homens. A paz, então, havia estado entre nós, veio, habitou entre nós, nasceu de uma virgem e se manifestou ao mundo, se manifestou aos homens. Uma profecia de Isaías já apontava o seu nome. Lembra disso? O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Já era dito a respeito dele, príncipe da paz. Então Jesus, Deus é paz, o Senhor Jesus esteve entre nós, ele é a paz. Ele então está, não é, veio, habitou entre os homens e declarou: a minha paz vos dou. E ele evangelizou, ele deu essa boa notícia da paz. Ele nos reconciliou com Deus por causa disso. Você vê isso na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 17. Aí você vai falar assim: pastor, mas você não está falando nada novo. Tudo isso aí eu estou sabendo. Que maravilha! Então, quando você estiver atribulado, traga esses versículos à sua cabeça. Lembre-se disso. O Senhor é a minha paz. Ele me deixou a sua paz. Efésios 2,17, Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno... Eu estou lendo 1, né? Desculpa, estou lendo 1,17. 2,17, Efésios 2,17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Evangelho, boa notícia. A paz se manifestou. A paz está entre nós. A paz habita entre os homens. A paz morreu, pagou os nossos pecados, mas ressuscitou. E ele nos deixou essa paz. Então ele trouxe a mensagem da paz, dizendo que o homem foi reconciliado com Deus. Paulo também ensina isso na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1. Romanos 5, 1, Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma coisa que nós temos que nos lembrar, trazendo aqui o que foi dito na terça-feira. Quando nós declaramos que nós somos justos, somos santos, fomos justificados por Jesus, mediante a fé. A mesma declaração de justiça que ele me imputou, também tem que ser a mesma de ter a paz. Se nós dizemos, eu sou justo mediante a fé, eu também tenho que dizer, eu tenho a paz mediante a mesma fé. Porque ele evangelizou paz, ele é a paz, eu o recebi como meu Senhor, então eu recebi a paz. Então, essa declaração tem que ser não apenas de boca para fora, mas de coração. Da mesma maneira que nós cremos que ele pagou os nossos pecados, que nós estamos salvos, que nós fomos justificados, a mesma certeza tem que ser a respeito da paz. Se você não tiver, você vai ser como os demais que não têm esperança. Você vai ser como os demais que vivem atribulados, que vivem aí, né, apavorados com a situação sem saber o que fazer. E ele ensinou que a igreja seria formada pelos pacificadores. Você também conhece o sermão, né, da montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus 5, 9. Jesus disse aos que estavam ouvindo os seus ensinamentos: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amado, você que sabe a Bíblia, quem é considerado filho de Deus? Nós, os cristãos, porque nós que o recebemos, Deus nos tornou filhos de Deus. Ele nos fez seus filhos. Passamos da situação de criaturas para filhos de Deus. Então, se Jesus, ao declarar que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, os cristãos, nós, os crentes, somos pacificadores. Nós promovemos a paz porque a temos. Eu não consigo promover paz se eu não tenho paz. Então, é necessário a gente lembrar
dessas palavras, desses versículos, desses conceitos e declarar isso com certeza, convicção no coração. A resposta, então, irmãos, para essa pergunta não está em instituições, nações, governos, qualquer outro, porque as pessoas depositam nisso tudo a paz, a esperança da paz. Ora, eu tenho a esperança de que o presidente trará paz, eu tenho a esperança que o governador, que o prefeito, ou que tal lugar, que tal instituição fará isso. Não, a paz, nós não esperamos, essa resposta não está nessas coisas, porque Jesus é a resposta que esperamos. Jesus é a resposta que precisamos. João capítulo 14, no verso 1. João capítulo 14, verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Preste atenção nisso. Creia em mim. Se você crê em Jesus e ele declarou que deu a paz a você, você precisa assumir isso. Você precisa reconhecer, viver dessa maneira. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 18, se eu não anotei aqui a referência errada, capítulo 16, versículo 18, diz assim, não é o 18, é do 16 ao 18. Deixa eu ver aqui o capítulo 14. Capítulo 14, do verso 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Promessas do Senhor Jesus a respeito da sua vinda. E agora, do versículo 25 ao 27, diz assim: isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavras do Senhor Jesus. Então veja que há uma sequência. Estamos lendo e relembrando versículos, palavras do Senhor Jesus. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, ele prometeu paz, ele prometeu o envio do Consolador, que nos faria lembrar do que ele disse e deixaria a paz. Irmãos, todas essas promessas se cumpriram. Se cumpriram na igreja porque ali, exatamente entre os discípulos, naquele momento que nós lemos em João capítulo 20, volte lá para a gente ver o versículo 19. No capítulo 19, ele diz assim aos irmãos: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E no 22 ele diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus faz as promessas, Jesus cumpre. As promessas, as profecias foram ditas, elas se cumpriram. Então, irmãos, recebemos o Espírito Santo, recebemos a paz. Jesus está conosco, Ele é a paz, Ele se manifestou a nós. Então, o que eu preciso fazer é crer. Você crê nisso? Você consegue crer nisso? Ou é algo que você apenas diz da boca para fora? Porque no momento em que você tiver a tribulação, que você tiver o problema, a aflição, lembre-se disso. Diga isso, não, eu tenho a paz. Jesus me deu a paz. Ele é a minha paz. Então eu preciso crer nisso. Voltando lá ao que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 14, na primeira parte, Efésios, capítulo 2,
no versículo 14, a primeira parte. Ele diz assim: porque Ele é a nossa paz. Jesus, Ele é a nossa paz. Quando Ele disse lá atrás, nós lemos, tende paz em mim. Por que nós queremos ter paz no mundo? Ele não disse isso. Não, tenham paz no mundo. Não, ele disse o contrário. No mundo vocês terão aflição, mas em mim tenham paz. Em mim. Então, irmãos, nós precisamos lembrar disso. Porque só quando nós olharmos para Ele, enquanto nós vivermos tentando encontrar a paz no mundo, olhando para as instituições, governos, cidades e tudo mais, esperando encontrar paz, nós não a teremos. Apenas quando nós olharmos para Jesus, nós então encontraremos a paz, veremos a paz. Se nós não crermos nas suas palavras, não aprenderemos a viver nesse mundo surreal. Não vamos conseguir viver. E aí vamos viver nesse conflito, nessa angústia, temerosos, não é? Com medo de tudo, com medo do amanhã, o medo do ontem, o medo do hoje. Tudo nós vamos ter e não teremos paz. Somente quando os discípulos perceberam, ali no verso 20, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Está atribulado, querido? Está sem paz? Olhe para Jesus. Veja Jesus. Faça como os discípulos, porque Ele está dentro de você, gritando, paz seja contigo. Olhe para mim, tenha paz em mim. Eu sou a sua paz. Eu sou a paz. E aí você se alegrará. Eu tenho certeza disso. Porque Ele já, como dissemos, já soprou o Consolador sobre nós. Ele já está em cada um de nós, nos lembrando das palavras que Jesus disse. A partir daí, irmãos, o fruto do Espírito vai fazer o resto. O fruto do Espírito mudou a vida da igreja, porque a paz está no fruto. Você conhece o fruto do Espírito que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 e 23. Olha só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha a paz aqui no 22. A paz está no fruto do Espírito. Quando eu li isso daqui, eu me lembrei, quando era criança, às vezes a gente comprava uns doces, comprava uns negócios aí. Qual é o sabor? Tutti-frutti. Já ouviu? Lembra disso? Tutti-frutti quer dizer todas as frutas. É como se você comesse uma fruta e dentro dela tivesse manga, banana, maçã, laranja, tudo tivesse ali dentro daquela fruta. Todas elas. O fruto do Espírito tem tudo isso. E a paz está ali dentro. Então, querido, isso mudou a vida da igreja. Quando eles perceberam isso, mudou completamente o comportamento, a forma da igreja encarar. Então é Ele que nos leva à paz. Voltando lá na carta de Paulo aos Romanos, é o nosso último versículo, se o Ministério Louvor quiser subir. Romanos capítulo 8, verso 6, diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quer pender para a paz, querido? Só com o Espírito. Se você estiver esperando paz no mundo, nos governos humanos, na carne, você só vai encontrar morte. Mas se você estiver no Espírito, se você se entregar ao Espírito, a consequência é vida e paz. Então, tudo isso nós temos que nos lembrar. É preciso crer. Fala a respeito, a seu respeito, a meu respeito, de alguma coisa, creia que assim se fará, que assim é verdade.
Assuma isso e viva assim. Se Ele habitar em você na plenitude, você irá desfrutar da paz que excede todo entendimento. Mas somente se Ele habitar em você. Porque aí sim você desfrutará dela. Aí todos nós poderemos dizer uns aos outros: paz seja contigo. Paz seja contigo. A paz do Senhor. Aí, irmão, será algo verdadeiro, não um bom dia. E aí? Algo que está no automático, mas uma verdade que parte do nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por trazer à nossa memória os conceitos de paz. Obrigado, meu Deus, porque muitos de nós, muitos dos irmãos que estão aqui, os que nos ouvem pela internet, muitos, Deus, não sabem o que é paz, porque não conhecem a paz verdadeira. Estão esperando ausência de conflitos, ausência de brigas, ausência de problemas. E tudo isso, meu Deus, sabemos que é irreal, não faz parte do teu conceito de paz. Mas o que o Senhor quer dizer, nos ensinar a respeito de paz, está em Ti. Está no Senhor. O que o Senhor fez, o que o Senhor nos proporcionou, o que o Senhor é, tudo isso é paz. E nós precisamos nos lembrar, meu Deus, o Espírito Santo está em nós para nos lembrar dessas verdades. De que o Senhor é a nossa paz, de que em Ti temos paz. Mesmo em meio a tantos problemas, tantas tribulações, se nós olharmos para o Senhor, todo o resto será insignificante, porque o Senhor está olhando para nós, nos dizendo: paz seja contigo. Meu Deus, que a Tua paz reine no coração de cada um dos meus irmãos, na minha também, e de cada um daquele que ouvir esta palavra. Assim nós oramos, agradecendo ao Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.